na exportação quanto na importação, são necessários que sejam emitidos, conferidos, aprovados e em boa ordem documentos de embarque. Os documentos de embarque formam o jogo de documentos que vai amparar a mercadoria tanto na importação quanto na exportação. Aqui hoje com você eu vou abordar os documentos na exportação, mas antes eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, eu comecei na exportação. Foi num curtume de couros bovino e eu fui contratada para o cargo de secretária. Na minha carteira de trabalho está lá anotado secretária, porque eu não tinha experiência com comércio exterior, mas eu ia atuar como secretária e também na área de exportação. E aí, nos meus primeiros dias de trabalho, empolgada, porque eu ia trabalhar com uma coisa diferente, que eu sempre quis trabalhar com uma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. E aí, chegou até mim essa possibilidade de uma vaga para atuar na exportação e eu agarrei a essa vaga com unhas e dentes e deu certo, fui contratada. Nos primeiros dias, empolgadíssima, o diretor da empresa, que era o diretor-presidente, me entregou um papelzinho assim, com o tipo e a classificação, quantidade de couros que ele tinha vendido para um determinado cliente de um país, e eu acho que era Portugal. E aí ele falou para mim: Ivana, emite uma fatura pro forma desta venda que eu fiz. E eu com aquele papelzinho na mão, parecia um guardanapo, perguntei: mas senhor, o que é uma fatura pro forma? E ele disse para mim assim: eu te contratei para isso, se vira. E foi assim que eu comecei a aprender sobre documentos na exportação. Então eu vou ensinar para você aqui sem sofrimento a função da fatura pro forma na exportação. Na fatura pro forma, que é um documento de contrato, estão relacionados os dados de toda aquela negociação de compra e venda. Então, na exportação, o exportador brasileiro tem que emitir a fatura pro forma e, neste documento, informar os dados básicos daquela venda. Então, vamos lá. Na fatura pro forma tem que ter o nome do exportador brasileiro, nome, razão social, endereço completo com CEP, CNPJ, o país, no caso, o Brasil. Tem que informar também para quem aquela mercadoria está sendo vendida. Então, ele vai informar também o nome completo ou a razão social do cliente lá fora, informa também o endereço e o país de destino. Algumas outras informações importantes da negociação, como, obviamente, a mercadoria que está sendo negociada, a sua quantidade e seu preço. Lá no final, soma-se o total daquela venda e informa a condição de pagamento e a condição também dos termos internacionais de venda, que são os Incoterms.